A Aliança tem mais de 300 afiliadas e está em quantos países? 32. 32 países. E aí você falando agora há pouco sobre como você fica feliz de ver os seus alunos muitas vezes vencendo você, batendo em você, isso mostra que não é o Fábio que funciona, é o método do Fábio. Sem dúvida. Então você conseguiu criar um método que transcende o seu próprio arquétipo, digamos assim, e arrastar o pessoal. Conta pra nós, como é que foi isso, Fábio? Foi um feito, né? Essa história é interessante, porque a Aliança hoje, quando você vai... Qual é o nosso core business, né? É a nossa metodologia de ensino, sem nenhuma dúvida. Mas ela não existia. Existia o jiu-jitsu quando eu comecei no início da década de 80, ele era totalmente dominado pela família Gracie, que eram os introdutores do jiu-jitsu no Brasil e tal. E tinha um programa de aulas, que era um currículo de 36 aulas, do mestre Hélio Gracie. Uhum. Era um programa de defesa pessoal. Aquele programa foi desenhado para você dar aula para uma pessoa individualmente. Uhum. Então, a Lara é minha aluna, eu vou lá e passo o programa nela, aula 1, aula 2, aula 3, eu sei onde ela está no processo. Fácil de eu acompanhar. Quando você tem o grupo, complicou. Porque agora a Lara veio na primeira aula, mas o Arthur não veio. Então, na segunda aula, eu tenho uma aula na segunda, a Lara na segunda e o Arthur na primeira. Aí chegou o Luiz. Uhum. Quer dizer, vai virando uma salada impossível de você gerenciar. E o jiu-jitsu não tinha método. Então, o que os professores faziam? Davam um aquecimento, faziam as técnicas que eles queriam fazer e botavam a turma para treinar. Isso foi um modelo que foi levando o jiu-jitsu para a competição. Então, todas as academias na década de 90, as nossas, inclusive, elas eram 100% focadas em produzir campeões de jiu-jitsu. O Fábio descreveu uma vez um jeito que eu acho muito bom, que é: o aluno entra aqui, a gente faz tudo para ele desistir. Se ele não desistir em 10, 12 anos, ele ganha faixa preta. Era quase isso, era quase isso. Você resistiu, hein? Rapaz, só na faixa roxa foram 7 anos. Eu chamo essa turma dos sobreviventes. Né? Eles atravessaram o deserto, tudo bem. Uhum. O jiu-jitsu errou muito. E aí chegou um momento que o jiu-jitsu começou a ficar internacional. As pessoas, teve o UFC, foi lançado em 93, então o mundo inteiro queria saber que raio de luta é essa que um magrinho vai lá e ganha de todo mundo. Uhum. E a gente começou a ter oportunidade de viajar e dar seminários, de explicar o que era o jiu-jitsu. Foi aí que começou a massificar isso aí. A massificar e mais do que isso, né? Começou o spread do jiu-jitsu pelo mundo. Né? Eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares e estabelecer um contato ali que eventualmente viraram a bandeira da Aliança depois. Numa dessas minhas viagens na Alemanha, eu conheci um cara que ele era um mestre de 21, que era um tipo de Kung Fu, que eu nunca tinha ouvido falar. E a gente conversando, ele me perguntou quantos alunos a Aliança tinha. A gente era uma equipe relativamente grande, né, no jiu-jitsu, assim. A gente devia ter, sei lá, 1.000 alunos. E ele falou: sabe quantos alunos meu mestre tem de 21 na Alemanha? Eu falei: não sei bem o que é 21. Ele falou: 50 mil. Eu falei: não, eu entendi errado, né? Ele falou: 50 mil alunos. Aí eu falei: deixa eu fazer uma aula de 21. Porque vai que eu tenho que levar o 21 pro Brasil, né? Quando o Fábio me contou essa história, eu achei que o 21 era aquele blackjack. Eu pensei isso também, Wing Chun. A minha pronúncia não é muito boa no chinês. E aí, o que acontece? Eu fui olhar... Ah, meu Deus, isso era um nome em chinês. Eu entendi 21, tá? Não, é Wing Chun. Eu tô aqui no 21. O blackjack ainda. Ainda bem que o Luiz fez a pontuação. Desculpa a minha pronúncia. No mandarim, né? O mandarim não tá em dia. Eu passei por ele. É difícil mesmo. E aí, eu fui olhar uma aula, com todo respeito a qualquer arte marcial, mas ele não tinha nada de interessante, efetivamente falando em termos de luta. Não era uma ginástica legal, não era que era um workout, o cara falando: nossa, aqui é muita energia, muito boa, tem música. Nada disso. Mas ele tinha um sistema onde o aluno sabia exatamente onde ele estava na jornada. E eu olhei aquilo e falei: cara, a gente está fazendo tudo errado. Me deu um clique. Eu falei: a gente tem que voltar. Qual era o desafio? Criar um modelo que coubesse numa aula de grupo. Eu acho que essa foi a grande sacada. A gente desenvolveu um modelo de aulas coletivas. Então, a jornada do nosso aluno hoje dentro das escolas Aliança, ela é muito controlada. Né? Você vai fazendo o passo a passo, você só vai começar a lutar efetivamente depois de 60 aulas.
onde você já entendeu as técnicas, já entendeu o jogo. Aí você começa com lutas controladas. Ficou muito mais agradável. A gente saiu dos 1.000 alunos que a gente tinha para 30 mil. Olha. Isso é totalmente do método. O Wing Chun que não se cuide, viu? Estamos chegando lá. Eu acho que eles estão diminuindo, eles devem estar chegando. Entendeu? Mas o ponto é esse, a metodologia virou o centro de tudo, né?